Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Quando os autores eles falam sobre materiais e recursos didáticos, como uma categoria, né, de estratégia, eles falam muito mais da conceituação. Traga aqui, por exemplo, a, a Nascimento, que fala sobre a questão da escassez, né? A gente, em relação ao TEA, ainda existe, né, por mais que se encontre muito assim na internet, mas ainda existe uma escassez de material pedagógico específico, né, não generalizado para o TEA. O principal conteúdo disponível, muitas vezes ele exige a utilização, né, de computador, de tecnologia, que é uma coisa importante, interessante, mas que pode nem sempre estar disponível. Finalmente, né, ela ressalta que a adaptação de material, né, ela, além de ser a prática mais citada pelos autores, ela, ela citou a necessidade de aprimorar plataformas, né, plataformas mais acessíveis de conteúdos, mais adaptados. Então, isso é muito interessante quando a gente vai pensar na construção de materiais de recurso didático. Tem que ser uma plataforma acessível, não pode ser por exemplo, um aplicativo pago que só poucas pessoas têm acesso. Tem que ser um material adaptado a diferentes dificuldades de visão, de audição, de motricidade. Tem-se sempre a opção de criar, né, um aplicativo, uma estrutura, ou até mesmo você fazer uma apostila, mas também é interessante procurar materiais já existentes, programas de computador ou de celular que ensinam, por exemplo, outras línguas, como Duolingo, como Babel, né, são alguns e outros autores também destacam, né, como a gente já conversou, a importância de utilizar recursos visuais, de proporcionar a compreensão, a aquisição de conhecimento. E o que eu quero contribuir também, né, é um material muito utilizado na educação infantil, mas que muitas vezes se perde quando a gente trabalha com adolescente, com adulto, porque a gente assume que a pessoa já está preparada para fazer tudo sozinha, né? Sendo que nosso trabalho de educador também é ser mediador na aquisição daquele conhecimento. Então, por exemplo, é interessante estimular a autonomia, certo? Mas você também dá ferramentas, recurso, material para isso. E não precisa ser nada muito complexo. Às vezes uma agenda, né? Fazer uma agenda com aquele aluno, ou se ele tem dificuldade de organização de trabalhos, né? Fazer uma programação de tarefas e ele deve ser introduzido numa rotina, ele deve ser introduzido, né, numa adaptação adequada e ele não precisa ser o tema principal do seu plano de ensino, mas muitas vezes um recurso que pode entrar lá, ser repetido se necessário, ou até mesmo sair quando ele não for mais útil à aprendizagem do aluno. Eu gostaria de falar também um pouco sobre as práticas corporais, que é citado principalmente por um autor, né, Nunes, de 2019. Elas são interessantes porque elas valorizam, né, essa experiência sensorial e motora do aluno. O trabalho de Nunes ele foi principalmente com crianças, mas eu acredito que pode ser aplicado ainda, principalmente com adolescentes do ensino médio, que estão envolvidos em muitas atividades físicas, né? Alguns alunos com TEA, inclusive, têm inclinação para atividades e muitas vezes não exercem justamente pelo medo ou pela insegurança. Tem muitos vídeos no YouTube, né? Tem muito conteúdo na internet, mas falando especificamente um pouquinho sobre o que é prática corporal,
trata-se, né, de uma combinação de métodos, então você vai ter que considerar a disciplina que você está lecionando, você vai considerar também o uso de materiais, que a gente já falou, você vai considerar questões de sensibilidade do aluno, então você pode trabalhar com tinta, com massinha, com dinâmicas de grupo, de contato. Então, nesses casos também é interessante buscar a colaboração de outros professores, de outros educadores, talvez fazer uma atividade mais conjunto com outras disciplinas, porque a proposta, na verdade, da prática corporal, na verdade, é proporcionar uma interação. E por que isso é importante? Né? Porque todo esse processo ele traz aquele sentimento de segurança, de conforto. A gente tem que quebrar essas barreiras do preconceito, de achar que o autista consegue ou não fazer aquilo. Né? É aquilo que a pessoa se propõe ou não a experimentar. Um dos principais desafios, né, uma das principais preocupações dos professores e dos educadores é justamente em como trabalhar disciplinas que envolvem o movimento corporal, né, ou toque corporal, somente educação física, né, e outras práticas mais dinâmicas com o aluno com TEA. E isso é um pouco complicado falar disso, porque não existe uma receita, né? Nenhum problema específico. Você pode ter alunos com TEA que têm dificuldades, né? Que têm uma sensibilidade no toque, ou que têm uma limitação nos movimentos, ou um equilíbrio, né, que não foi ainda desenvolvido. Outros podem ter apenas uma falta de treinamento, uma falta de segurança, uma falta de confiança, que entra um pouco nessa questão da sensibilidade. Eu lembro muito bem quando um professor preocupado, né, veio me falar uma vez porque que o aluno estava dizendo que o professor havia batido nele, né? Um aluno com TEA, sendo que no contexto o professor jurava, né, e os outros alunos que estavam ao redor juravam que o professor não tinha batido no aluno. E quando a gente foi atender, conversar com o aluno, né, a pessoa ela não tem um impedimento cognitivo, ela não tem um impedimento de percepção, ela aparenta perceber as coisas conforme a gente também percebe o mundo, mas ela relatou que o professor sempre ia lá, né, depois da aula e dava um tapa nas costas dele. Coisa que o professor e os outros alunos negavam. E quando a gente foi visualizar no contexto, né, sempre que o professor terminava as aulas, ele saía dando leves toques nas costas de todos os alunos, né, para poder manter a postura reta da coluna. E o aluno com TEA, né, que tinha muita sensibilidade, interpretava genuinamente isso como uma agressão para ele. Então, nesse caso em específico, né, resolveu-se com comunicação e o aluno conseguiu falar sobre aquele assunto para o professor que ele não estava conseguindo e criou coragem, né, de falar para o professor simplesmente não fez mais aquilo, né, que também não era nada demais, mas ele não sabia que estava atrapalhando o aluno. E Nunes também especifica que a prática corporal, né, é uma atividade que contribui para o desenvolvimento dessas habilidades motoras, que algumas pessoas com TEA podem ter dificuldades, nas interações sociais também, e nesse amadurecimento emocional dos alunos, lidando justamente para tentar superar aquele desafio que o professor tem em alcançar o aluno, trazer ele para a participação. Então você pode incluir aí também jogos, brincadeiras, dança, né, luta, esporte, ginástica ou atividades psicomotoras e a construção, né, segundo Nunes, de verdadeiras oficinas de expressão. Eu fiz alguns recortes só, né, do trabalho de Nunes, mas eu sugiro você dar uma olhada do que se trata esse trabalho de oficinas de expressão. Sobre o assunto de práticas corporais é isso.
Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de preencher o formulário de participação. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.